Fala galera, beleza? Eu sou o Murilo, do canal Teoria em 5, e hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de análise combinatória, onde a gente vai falar um pouco sobre arranjos, beleza? Se você ainda não viu a nossa aula de permutação, princípio fundamental da contagem e de combinações, eu recomendo você dar uma olhada. O Teoria em 5 é um canal que a gente tenta fazer vídeos curtos de conteúdos do ensino médio. Então se você tem interesse em acompanhar, se você está na reta final dos vestibulares aí, se inscreva aqui no nosso canal, porque tem bastante conteúdo aqui pra você, beleza? Galera, vamos pro vídeo. Pra gente começar a falar de arranjo, eu vou colocar um exemplo aqui pra gente, que é o seguinte: imagina que você tenha três letras, A, B e C, para você construir uma senha com 3 dígitos, só que você não vai poder repetir nenhuma vez as letras, tá? E a pergunta é, quantas senhas diferentes a gente consegue construir? As senhas possíveis que tem são ABC, ACB, BAC, BCA, CAB e CBA. São essas senhas possíveis. A gente tem um total de 6 senhas aí que são possíveis de serem construídas. E se a gente utilizar o princípio fundamental da contagem, a gente consegue entender o porquê que são 6. Porque para a escolha do primeiro dígito, eu posso escolher a letra A, B ou C. Supondo que eu escolha a letra A. Para o segundo dígito, eu vou poder escolher a letra B ou a letra C. A letra A já foi escolhida. Então eu tenho duas opções. Supondo que eu escolha, por exemplo, a letra B. Para o último dígito, eu vou precisar obrigatoriamente escolher a letra C, porque só ela que sobrou. Portanto, pelo princípio fundamental da contagem, que a gente viu no nosso vídeo anterior, a gente vai ter 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6, que também é igual a 3 fatorial. Então, essa vai ser a quantidade de senhas possíveis que eu posso fazer utilizando 3 dígitos dadas as 3 letras. A gente conclui que a quantidade de senhas possíveis é igual à quantidade de permutações que a gente consegue fazer com 3 elementos. Vamos agora considerar um outro exemplo, que a gente tenha as letras A, B, C, D e E para poder construir a nossa senha, e a gente ainda assim vai fazer uma senha de 3 dígitos. A pergunta agora é, de quantas formas eu posso construir senhas sem que haja repetição de letras? Suponha que a gente escolha as letras A, B e C para poder compor a nossa senha. A gente viu no exercício anterior que existem 6 senhas diferentes entre si que a gente pode construir utilizando essas letras, certo? Supondo que a gente agora considere as letras A, B e D. Bom, pelo mesmo princípio que a gente utilizou no exercício anterior, também terão 6 senhas diferentes entre si que poderão ser construídas utilizando as letras A, B e D. Então, para qualquer trio de letras que a gente escolher, a gente vai, de uma forma ou de outra, poder fazer 6 senhas diferentes. Lembrando que 6 é igual a 3 fatorial. Então, se para cada trio a gente consegue fazer 6 senhas diferentes, a questão é contar quantos trios a gente pode fazer. E os trios eles vão estar listados aqui ao lado. Pode ser o trio ABC, ABD, ABE, todos eles assim por diante. Se a gente for listando, a gente percebe que existem 10 trios diferentes que a gente pode construir, utilizando as letras A, B, C, D e E. E como que a gente calcula esses 10? Bom, se a gente utilizar o conceito que a gente viu na aula do Renan sobre combinações, esses 10 trios são justamente as 10 combinações que eu posso ter, tomados 5 elementos em grupos de 3 a 3. Então eu posso dizer que os 10 vão ser igual ao binomial de 5 escolhe 3, que é igual a 5 fatorial dividido por 3 fatorial multiplicado por 5 menos 3 fatorial. Então a quantidade de trios vai ser igual à quantidade de combinações de 5 elementos tomados 3 a 3. Vamos juntar as informações. Cada trio permite a gente construir 6 senhas, e 6 vai ser igual a 3 fatorial. E a quantidade de trios que a gente pode tomar é igual a 10, que vai ser a combinação de 5 escolhe 3. Chamando a quantidade de senhas por trio de N e a quantidade de trios de M, para a gente calcular a quantidade de senhas que podem ser construídas utilizando 3 dígitos, dadas 5 letras disponíveis, vai ser igual ao produto de M por N, que vai ser igual a 3 fatorial vezes a combinação de 5 escolhe 3. Quando a gente simplifica essa expressão, a gente percebe que dá 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial.
E essa quantidade vai ser exatamente a quantidade de arranjos de 5 elementos escolhidos de 3 em 3. Então a gente conseguiu calcular a quantidade de senhas e resolver o nosso problema, mas o que isso tem a ver de fato com arranjos? Bom, a definição formal de arranjo é a seguinte: dado um conjunto A, composto pelos elementos A1, A2 até AK, esse aqui é um conjunto com K elementos. Se a gente considera uma sequência com R elementos, em uma sequência a ordem importa. Se eu pegar a sequência A1, A2, é diferente da sequência A2, A1. A quantidade de sequências distintas que eu posso construir sem repetir elementos vai ser igual à quantidade de arranjos de K elementos tomados de R em R, que vai ser igual a K fatorial dividido por K menos R fatorial. Vamos fazer um paralelo aqui com o nosso exemplo. No nosso exemplo, o conjunto A era o conjunto das letras A, B, C, D e E. E a gente queria construir uma senha, ou seja, uma sequência com 3 dígitos. Numa senha, a ordem importa. Se você digitar a sequência A, B e C, é diferente da sequência A, C, B. Como a ordem importa, a quantidade de senhas diferentes, ou seja, a quantidade de sequências diferentes que eu posso construir utilizando as minhas 5 letras e tomando de 3 em 3 delas, vai ser igual à quantidade de arranjos, que vai ser igual a 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial, que foi o que a gente calculou no exercício anterior. Beleza, então a gente viu aqui que arranjo tem a ver com a quantidade de sequências que eu posso formar utilizando elementos de um conjunto original. E qual que vai ser a diferença com relação à combinação? Para utilizar o arranjo, a ordem precisa importar, porque para sequências a ordem importa. E para combinação? Para combinação, eu não estou querendo saber com relação à sequência que eu posso construir a partir de elementos de um conjunto. Eu quero contar a quantidade de subconjuntos que eu consigo construir dado um conjunto original. Por quê? Porque no caso de um conjunto, a ordem não vai importar. Se eu tenho o conjunto A1, A2, vai ser igual ao conjunto A2, A1. Logo, a quantidade de subconjuntos com R elementos que eu consigo construir, dado o meu conjunto original com K elementos, vai ser igual à quantidade de combinações que eu posso fazer de K elementos tomados de R em R. E vai ser, como vocês viram na aula do Renan, igual a K fatorial dividido por R fatorial vezes K menos R fatorial. E um detalhe interessante é o seguinte: como R é maior do que 1, a gente consegue concluir que a quantidade de arranjos sempre vai ser maior do que a quantidade de combinações, mantidas fixas as quantidades K e R, beleza? Galera, essa daqui foi a nossa aula sobre arranjos. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário, coloca aqui embaixo. E é isso daí. Galera, bons estudos e até mais!